Eu quero tratar com vocês agora, à noite, como assembleia, de um assunto importante e que se trata de nossa identidade e de nossa espiritualidade. Há algum tempo atrás, nós perguntamos para a comunidade, isso já faz um certo tempo, uns 10 anos mais ou menos, perguntamos para a comunidade qual que seria a nossa devoção mariana. E aí fizemos uma pequena enquete, e na época o Padre Dionísio era o nosso assessor eclesiástico. O Padre Dionísio acabou falando, não, vamos colocar como devoção da Javenice Nossa Senhora Aparecida. E ficou como Nossa Senhora Aparecida, não é? Tanto é que a imagem que a gente tem, trouxemos lá de Aparecida e tal. Mas de uns anos para cá, mais ou menos aí de uns 2 anos para cá, eu tenho ficado incomodado com a questão da devoção mariana dentro da comunidade e uma devoção mariana que seja adequada ou que seja uma expressão de nossa identidade. Então, faz uns 2, 3 anos que eu estou incomodado com isso. E uma noite eu estava preparando um retiro qualquer e aí o senhor me falou no coração, falou assim, não se esqueça de Santo Domingo. E eu pensei que, quando ele me falou, não se esqueça de Santo Domingo, eu pensei que fosse o documento do CELAM Santo Domingo. Porque a história é essa mesmo, porque nós tivemos Puebla e Medellín, que são 2 documentos do CELAM, e que tratam de teologia da libertação, comunidade eclesial de base, opção pelos pobres, aquele negócio todinho. E o documento de Santo Domingo foi um documento com uma intervenção direta do Papa João Paulo II, que inclusive trocou toda a comissão, trouxe os cardeais de sua confiança. E o documento de Santo Domingo é uma quebra, uma esquina dobrada na evangelização da América do Sul. O documento é excelente, e por causa que ele não foi formado pelo Grupo de Teologia da Libertação, ele foi colocado em segundo plano na América Latina. Mas o documento de Santo Domingo parece que foi escrito por gente da renovação carismática. Fala de querigma, fala... Que gozado que está voltando agora tudo de novo. Né? O documento de Aparecida se refere muito ao documento de Santo Domingo. Então eu pensei, no meu coração, que o senhor queria que eu retomasse o documento de Santo Domingo. Fui lá, peguei o documento de Santo Domingo, preparei a instrução em cima, e de fato foi muito boa, retomar aquela leitura, que já fazia um certo tempo que eu não tinha, e fiquei com aquele negócio de Santo Domingo. Mas, depois de um certo tempo, voltou de novo, não se esqueça de Santo Domingo. Aí eu me recordei da aparição de Nossa Senhora Rainha da Obediência, lá na Serra de Santo Domingo. Aí comecei a voltar, a perguntar, a conversar com pessoas, a me recordar dos fatos. Eu participei, estive lá, na época da aparição, etc. e tal, e fiquei cada vez mais convencido que deveria ser a nossa devoção. Numa das visitas que o Alfredo, que é o vidente, veio, esteve aqui na casa, eu sentei com ele lá no fundo do Dom Ricardo e conversamos longamente sobre a aparição e sobre as nossas preocupações, e sobre aquilo lá. Depois, num encontro que o Adriano fez lá em cima do setor, você lembra disso, 2012, né? 2012. Eu também já tinha conversado com o Alfredo lá sobre a devoção como estava lá, e depois isso confirmou no discipulado, quando eu subi com o discipulado ano passado, lá para fazer uma peregrinação de um domingo. Então ficou muito forte que nós deveríamos, de fato, retomar a nossa devoção a Nossa Senhora Rainha da Obediência, porque é um fato mariano que ocorre em nossa diocese. Não é um fato mariano fora de nossa diocese. Eu tenho falado para o pessoal sobre isso, e nós estamos com um certo problema de como vamos fazer essa transição. Como é que Nossa Senhora Aparecida vai se sentir em relação a isso? Vocês não conhecem aquilo que aconteceu lá? Dizem que foi lá em Borda Mata ou Cambuí. E teve uma festa Nossa Senhora Aparecida e convidou as outras capelas todas para ir e levar as imagens de devoção e colocaram uma faixa na frente da igreja. Nossa Senhora Aparecida saúda suas coleguinhas.
Então foi estiva. Foi estiva. Quem é a favor de estiva? Mas essa questão de devoção... Então, quero refletir algumas coisas sobre a devoção mariana e colocar algumas coisas no lugar. Existem dois riscos em relação à devoção mariana. Existe o risco que é chamado de maximalismo, que é colocar Nossa Senhora no lugar que não lhe pertence. Nossa Senhora não participa da Santíssima Trindade. Não é em nome do Pai, do Filho, Nossa Senhora Aparecida. Não é. Não é. Então, existe essa tendência de colocar Nossa Senhora num espaço religioso que não lhe pertence, nem ela quer e nem a igreja ensina. Então, é uma situação de né? Fazer do máximo, né? Exagerar na devoção mariana. E tem algumas expressões que a gente usa que não são muito verdadeiras, né? Tudo por Jesus, nada sem Maria, essas coisas que não... Né? Onipotência suplicante, medianeira de todas as graças, que são expressões que existem na devoção popular, mas não correspondem à doutrina sobre Nossa Senhora. Né? Tanto é que já tentaram criar mais 2 dogmas, né? Em relação a Nossa Senhora. Existe também um minimalismo, quer dizer, tornar a presença de Nossa Senhora mínima, sem importância alguma. Ora, Nossa Senhora é Mãe de Deus. Então, só por aí já seria o suficiente para colocá-la num patamar e numa situação completamente diferente de todos os seres humanos, sobretudo as mulheres. Tem alguma outra Mãe de Deus aqui? Então, já é uma situação diferente. Então, nem tanto lá e nem tanto cá. Essa tendência de diminuir a presença de Nossa Senhora, a sua importância na fé, é uma tendência protestante. E essa tendência protestante entrou dentro da Igreja Católica quando nós ampliamos o diálogo ecumênico. E para não estabelecer um conflito com os protestantes, então, se evita muito de falar de Nossa Senhora. Mas eu participo dos encontros em Cristo, que é um diálogo ecumênico pentecostal. Nós não temos dificuldade nenhuma em relação a Nossa Senhora nos nossos encontros. Rezamos a Maria normalmente com os pastores e não tem nenhum problema. Existe esse problema, mas em outros níveis de protestantismo e catolicismo. Tanto um catolicismo exagerado, antiprotestante, como um protestantismo anticatólico. Aí existe realmente essas ofensas, que Nossa Senhora parece uma garrafa de Coca-Cola, chutar Nossa Senhora. Isso já é uma ala do protestantismo baixo, que nem entende o que é a devoção mariana. Então, essa ideia, ou o exagero na devoção mariana, atribuindo a Nossa Senhora um papel que ela não tem dentro da doutrina cristã, ou, senão, uma posição mínima, né? Negando a Nossa Senhora as suas prerrogativas e a sua influência e importância dentro da igreja. Também existe um outro problema, o problema da devoção e devocionismo. A devoção é algo sério, a igreja propõe a devoção, e vou falar sobre a devoção que a igreja propõe, e o devocionismo é essas manias todas que a gente tem por aí, que são ligadas à cultura popular. A gente percebe isso, que as pessoas vão à Aparecida, que eles chamam de capelinha, fazem a visita à Nossa Senhora, não vão na Capela do Santíssimo. Nem participam da missa. É um devocionismo, né? Aliás, eu estava escutando no rádio, o que tem de programa evangélico no rádio domingo é uma coisa fora do comum, né? E estava uma dessas igrejinhas de esquina, da verdadeira doutrina, né? Eu sei de onde que eles tiram isso,
E aí eles estavam numa campanha, e aí pegando depoimento ao vivo, né? Pegando depoimento de uma senhora. E aí, dona Maria, como é que foi? Não, eu estava assim, não sei do que, doente, não sei do que e tal. Aí comecei a fazer a campanha da oração que o pastor sugeriu, e graças a Deus e Nossa Senhora... Oh, meu Deus do céu. Então, isso está entranhado na nossa cultura. Está entranhado na nossa cultura. Porque a questão... Você vê a imagem de devoção, que é um assinte, né? A imagem de devoção do Pai Eterno. Aquilo é um assinte, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e Nossa Senhora embaixo. Então não é a Trindade, né? É uma quadra, né? Então a coisa é muito, né? Existe que é da cultura popular. O que a igreja propõe é uma devoção e não um devocionismo, né? Também a devoção mariana passou por alguns estágios, né? O estágio do pietismo, né? Tudo aquela devoção mariana que os diabéticos não podem ter, porque faz mal de tão doce e melado que é. Né? E na minha infância era isso, né? Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei, né? Quero te amar, azul é teu manto. Em Congonhal não é azul, não. O Alfredo diz que mudava de cor. Então, branco é seu véu e tal, que é da devoção, né? Pietismo, Nossa Senhora e tal. E na realidade acabava nem influenciando uma vida devota no sentido agostiniano, uma vida santa, que é a vida devota. Eu também existiu durante um certo tempo aquela preocupação com os dogmas marianos, né? E se é mãe de Deus ou não é, se é sempre virgem, não é, porque os dogmas são 4, né? A mãe de Deus, Theotokos, primeiro dogma, sempre Virgem Maria, virgem antes, durante e depois do parto. Como é que vai ser isso? Gente, o que é mais difícil? Preservar uma virgindade ou o verbo se encarnar? O que é o mais difícil? Então, se Deus pode encarnar, por que não pode manter um ímã? É uma discussão besta que não vai lugar nenhum e que diferença isso faz, né? Então, não, perde-se tempo. Né? Fica discutindo uma questão biológica, uma besteira. Se Deus pôde se encarnar, o eterno se torna temporal, o todo-poderoso se torna frágil, o que não era passa a ser homem. É um mistério muito maior do que a questão da virgindade. Então, é uma estupidez, né? Depois, o outro dogma é o dogma da concepção sem pecado, né? Concebida sem pecado. E aí também, como é que é para o mistério de Cristo, né? O mistério de Cristo, tudo bem, ainda tem uma explicação um pouco mais, né? Mas já se perdeu muito tempo com isso. E assunto ao céu, né? Subiu ao céu de corpo e alma. Como é que vai ser isso? Se tem um lugar no céu, como é que subiu o corpo? Gente, Jesus Cristo subiu de corpo e alma. E se Jesus Cristo subiu e inaugurou, por que Nossa Senhora não pode também? Tem umas coisas que essa devoção dogmática também não leva a lugar nenhum. Aí tentaram colocar mais 2 dogmas antes do Concílio Vaticano II. O dogma da mediação de todas as graças, que não passou, e o dogma da corredenção, também não passou. Ficou fora de pauta do Concílio Vaticano II. O Concílio não definiu nenhum dogma. O Concílio Vaticano II não definiu nenhum dogma. E havia uma corrente mariana muito forte dentro do concílio que queria que se estabelecesse esses outros 2 dogmas. Onde já se viu ter um concílio sem dogma? A ideia tem umas turmas meio... Bom, o que o concílio propôs é uma reflexão sobre Nossa Senhora a partir de uma visão eclesial. O papel de Nossa Senhora na vida da igreja. É isso que o concílio propôs. A devoção mariana, ela sofreu uma evolução dentro da história da igreja. A devoção mariana, tal como nós conhecemos, ela começa aí por volta do final do século II, século III.
que começa a devoção referente a Nossa Senhora. Tem Nossa Senhora como tipo, como modelo, e começa a ter uma referência a Nossa Senhora. A Ave Maria, que nós rezamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Porque o pessoal não fala bendito o fruto, né? Fala bendito ao fruto, né? Oi? Das mulheres. Então, essa oração, ela ficou pronta somente no século XV. A última palavra acrescentada nessa oração foi a palavra Jesus. Então, a oração não era essa. A Ave Maria não existe desde o começo. Não. Ela foi sendo montada com jaculatórias que a igreja tinha e ficou pronta somente no século XV, 1400. O terço, tal como nós conhecemos, só ficou pronto em 1566, e quem divulgou o terço, estabeleceu o terço como uma oração católica, foi o Papa São Pio V, em 1566. Portanto, é uma coisa que vai se formando na igreja gradativamente. Não é uma devoção que está do começo da história da igreja. É uma devoção mariana, é uma devoção cristã, sobretudo católica, mas é uma devoção que vai se formando. E por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado para não absolutizar certas coisas. Essa devoção mariana vai atingir seu cume, seu auge, depois da Reforma Protestante. No século XVI, Lutero começa a Reforma, depois Calvino e Companhia Limitada, e aí é um aumento da devoção mariana, porque a devoção mariana passou a ser utilizada como um critério para combater o avanço do protestantismo. Embora Lutero, iniciador da Reforma, não fosse anti-mariano. O problema de Lutero não é com Nossa Senhora. O problema de Lutero não é com a Eucaristia. O problema de Lutero é com a estrutura da igreja, a questão do ministério. Esse é o problema de Lutero. O problema do ministério, a questão do sacerdócio comum, a questão da salvação pela fé, a questão de só a Escritura e só a graça. A mediação humana não existia. Então, o problema de Lutero é outro, não é um problema mariano. Muito pelo contrário, ele tem uma obra sobre Nossa Senhora extraordinária. Tem poemas de oração a Nossa Senhora lindíssimos. Ele não tem problema com Nossa Senhora. Os seus seguidores têm problema com Nossa Senhora. Aí nós, os católicos, porque ele recusou certas devoções católicas, os católicos ampliaram a devoção mariana como uma forma de identificar os católicos contra os protestantes. Aí criou-se essa briga em torno de Nossa Senhora, que não tem cabimento, né? Passar na frente das igrejas protestantes casando terço, gente, você viu? Tem um cabimento uma coisa dessa, né? E vai atingir o máximo da devoção aí por volta do século XVI e XVII, por causa da Reforma Protestante e, sobretudo, por causa do Tratado da Verdadeira Devoção do São Luís de Montfort-Grignon, né? Que é uma devoção medieval e que voltou com força agora dentro da renovação carismática alguns grupos marianos mais avivalistas, mais radicais, né? Que são as escravas de Nossa Senhora, escravas de Maria, essas coisas todas, que é uma leitura medieval, que era mais ou menos a mesma coisa que aquele outro livrinho devocional chamado Imitação de Cristo, que é um outro livrinho que você experimenta assim, só sai sangue. Só sofrimento, 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 que é também uma espiritualidade medieval, né, que não é uma espiritualidade do nosso tempo. Então, aí, a partir de São Luís de Montfort, nós tivemos uma devoção mariana que caiu para o pietismo, caiu para o devocionismo, no sentido a maximização de Nossa Senhora, que entra em crise no concílio. Quando o Concílio Vaticano vem e propõe Nossa Senhora numa visão eclesiológica, após o concílio houve uma queda na devoção mariana. Inclusive, alguns padres e alguns teólogos chegaram a varrer mesmo para debaixo do tapete todos os manuais de Mariologia e toda a reflexão mariológica, falando que era uma coisa, um apêndice da fé desnecessário. Há uma recuperação da devoção mariana a partir dos movimentos
dos movimentos eclesiais, focolarinos, Cursilho de Cristandade, Renovação Carismática e os movimentos marianos que vieram na década de 70. Começa novamente a recuperação da devoção mariana. Atualmente nós estamos em crescimento da devoção mariana, com exageros. Com exageros, né? Algumas heresias que se cometem por aí, né? Vem o Espírito Santo pela poderosíssima intercessão da Imaculada Coração de Maria, sua amantíssima esposa. Mentira, mentira, mentira. Heresia, heresia, heresia. Nossa Senhora, o Espírito Santo não vem pela intercessão de Nossa Senhora, é Jesus Cristo, a direita do Pai que envia o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32. Né? Nossa Senhora não é esposa do Espírito Santo, é esposa do Pai. Quem que é o pai do Filho? O Pai. Ah, mas é uma expressão que tem lá no verdadeiro tratado, o Tratado da Verdadeira Devoção. Bom, os santos de vez em quando falam algumas coisas, não são verdade. Santo Agostinho falou que criança que nasce e não é batizada vai para o inferno. O que não é verdade. Então não é porque um santo diz que é verdade. O magistério da igreja não fala isso. Então a gente vai criando essas coisas, né? Pela poderosíssima intercessão, né? Ela é onipotência suplicante. A onipotência é só Deus, de qualquer tipo, é só Deus. Isso é uma atribuição divina. De qualquer tipo que seja, onipotência, onipresença, onisciência, qualquer coisa, só Deus. Onivaldo. Essa é boa, tá? Então há novamente uma subida na devoção mariana por causa dessas coisas do pós-Vaticano, uma recuperação. Então, agora, atualmente, há uma tendência, e uma tendência, graças a Deus, bastante saudável, de colocar Nossa Senhora dentro do seu devido lugar, para nosso benefício. Para nosso benefício. Porque Nossa Senhora ocupa um lugar singular dentro da vida cristã, indiscutivelmente. E nós podemos muito bem aprender com ela. E nós temos que saber qual é o seu lugar para poder aprender com ela. Porque Nossa Senhora torna possível a vida cristã. Né? Sendo ela quem é, ela torna possível a vida cristã. Então, nós temos que conhecer um pouquinho essas coisas para não cair nesses exageros, que muitas vezes nós descaracterizamos até os grupos de oração, até as atividades de renovação carismática, por causa de uma devoção mariana fora do seu lugar. Eu tenho grupos de oração da renovação carismática que já não é mais grupo de renovação não é grupo mais de oração, é culto mariano. Entra andor de Nossa Senhora é coroada a todo encontro, tem que se rezar o rosário antes. Não, tem que começar o grupo de oração com um terço. Quem é que diz que tem que começar o grupo de oração com um terço? É uma oração de devoção? Eu rezo os terços do dia, rezo, não tem nenhum problema quanto a isso. Não, tem que ser. Maria abre todas as portas, então tem que começar com Maria. Da onde que tira isso, gente? Maria passa na frente. No Concílio Vaticano II, foi uma complicação grande a questão de Nossa Senhora, porque eles queriam criar um documento para Nossa Senhora. E tinha uma outra turma que queria colocar Nossa Senhora num capítulo. Então, a discussão era se Nossa Senhora é um documento ou Nossa Senhora é um capítulo. Né? E ganhou Nossa Senhora um capítulo. Então, o último capítulo da Lumen Gentium, que é a Luz dos Povos, que é o documento mais importante do concílio, que define a igreja, sua missão, o último capítulo é o capítulo sobre Nossa Senhora.
E aí é Nossa Senhora na visão da igreja, o seu papel na igreja, aquilo que é chamado de visão eclesiológica mariana. E aí é o lugar de Nossa Senhora. Não se pode entender Nossa Senhora fora do mistério da igreja. Ela não é ente à parte. Ela tem seu papel dentro da igreja. A partir do Concílio Vaticano II, começa a se ter uma corrente mariana mais acessível a nós. O Concílio propõe 3 coisas em relação a Nossa Senhora. Vê Nossa Senhora como mãe, Nossa Senhora como tipo e Nossa Senhora como objeto de imitação. É assim que o Concílio propõe. Nossa Senhora é mãe. É mãe. Primeiro é mãe de Deus. É mãe de Deus. É mãe de Deus. Jesus Cristo é Deus, ela é mãe de Jesus Cristo, portanto, ela é mãe de Deus. Aqui eu lembro, já contei essa história de um pastor, um amigo meu, que falava, tudo bem, esse negócio de Nossa Senhora, não tem nenhum problema, mas Nossa Senhora não é mãe de Deus, não. Eu falei, tá bom. Nossa Senhora é mãe de quem? Nossa Senhora é mãe de Jesus. Ah, sim, Nossa Senhora é mãe de Jesus. E Jesus o que é? Deus. Então, Nossa Senhora é mãe de Deus. Não, não é não, Nossa Senhora é mãe de Jesus. Então, vamos começar de novo. É um mistério. É um mistério. Ela não é mãe de Deus sempre eterno e tal, mas é mãe de Deus. Jesus Cristo é Deus. E ela é verdadeiramente mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Então, é um mistério. Né? É um mistério. Então, é mãe de Deus. Ela é mãe da fé. Ela é mãe da fé. Porque foi a primeira que creu. E a fé de Nossa Senhora é a fé semelhante à de Abraão. Abraão é o primeiro que acreditou num Deus único. E a primeira que acreditou num Deus trindade é a Nossa Senhora. Porque é o Pai, pelo Espírito Santo, que gera nela o Filho. Então, ela é a primeira que tem a fé trinitária. Portanto, ela é mãe da fé. A fé que nós temos, a primeira que teve foi Nossa Senhora. Ela é mãe da fé. Ela é mãe da igreja. Porque aquela que gera a cabeça gera o corpo. Se nós somos o corpo místico de Cristo, quem gerou a cabeça gera o corpo. Ou vocês já viram uma cabeça sem corpo por aí? Então, Nossa Senhora é mãe da igreja. Não é? Embora tenha muito corpo sem cabeça. Só tem uma caixa de marimbondo na parte superior do tronco, né? E ela é mãe dos homens. A humanidade, mãe da humanidade. Né? E essa maternidade de Nossa Senhora dada por Jesus Cristo na cruz. Ela se torna a primeira, a mãe de todos. Na mesma perspectiva que Eva seria a mãe de toda a humanidade. Mas por causa do pecado de Eva, ela perde essa prerrogativa. Nossa Senhora é a mãe de todos aqueles que creem. Portanto, é mãe de todos os cristãos. Ela é mãe de toda a humanidade que é chamada a viver a vida em Cristo, a vida nova. Então, o Vaticano fala. Então, nós temos que ter a devoção a Nossa Senhora como mãe. Segundo, que nós temos que ter Nossa Senhora como tipo. O tipo do cristão, ou seja, o arquétipo. O tipo do cristão. É aquela que crê, é aquela que ouve, é aquela que serve, é aquela que intercede, é o tipo do cristão. E porque ela é um tipo do cristão, ela deve ser imitada. A devoção mariana é uma devoção de imitação. Nós devemos imitar Nossa Senhora em todas as suas virtudes. É isso que o Concílio propõe. Essa é uma devoção mariana que é benéfica e que, de fato, pode nos levar a uma vida cristã um pouco mais profunda e um pouco mais amada, um pouco mais ligada ao próprio Deus. É o que o Concílio propõe. O resto é exagero, porque a meta do cristianismo é Jesus Cristo, não é Nossa Senhora. A meta é Jesus Cristo. Então, por isso o Concílio propõe esses 3 caminhos: mãe, tipo e imitação. É isso que o Concílio propõe e que a Igreja propõe. Atualmente,
já posterior ao Concílio Vaticano II, se apresentou Nossa Senhora como a mulher do povo. Eu não preciso falar de onde que veio isso. A mulher do povo. Se tem Jesus de Nazaré, tem a mulher de Nazaré. Aí Nossa Senhora guerrilheira, né? Aquela que lata d'água na cabeça, companhia limitada, né? Então, já vem uma outra vertente libertadora de Nossa Senhora, que não é a proposta pelo concílio, né? É uma das tendências, né? Tem um livro do Leonardo Boff chamado Ave Maria, o Espírito Santo e o Feminino. É muito interessante, mas é essa corrente, né? Nossa Senhora, a mulher do povo. O cardeal Martini, seguindo os grandes marianistas, o René Laurentin e Companhia Limitada, dá a Nossa Senhora um papel importante na fé cristã. Fala que Nossa Senhora representa a parte afetiva da fé. Por ser exatamente mulher, né, toda essa parte afetiva, da afetividade da fé, pertence a Nossa Senhora. Urs von Balthasar, que é um grande teólogo também, influenciador do Concílio Vaticano II, embora não tenha sido presente no concílio, ele fala que Nossa Senhora é um dos princípios de organização da Igreja. Ele fala que a Igreja tem 2 princípios básicos de organização, que é o princípio petrino, que é toda a parte de hierarquia, toda a parte legal, e aí se divide em outros princípios, princípio jacobino, princípio joanino, e assim por diante, e o princípio mariano. O princípio mariano da Igreja seria o princípio afetivo, o princípio carismático da Igreja. Então, toda essa parte experiencial do espírito, dos carismas, a parte afetiva da Igreja está vinculada ao princípio mariano de organização da Igreja. Isso equilibraria a Igreja entre aquilo que é o formal e aquilo que é o afetivo. Seria a formulação da Igreja conforme Urs von Balthasar. Então, são as tendências marianas contemporâneas. Para nós, aqui na nossa região, aliás, na nossa igreja no Brasil, o grande marianista é o Afonso Murad, e que é um autor que vale a pena a gente ler, porque traz algumas coisas muito interessantes. Nós temos que entender que a devoção mariana, ou Nossa Senhora, faz parte da vida cristã, porque não existe espiritualidade cristã sem ser mariana. A espiritualidade cristã é necessariamente mariana, por causa do seu aspecto de fé. E quem fala isso, que não há cristianismo sem ser mariano, é um sujeito chamado Karl Barth, que é calvinista. Ele fala que não existe cristianismo sem ser mariano. Porque a primeira cristã foi Nossa Senhora. Portanto, não tem jeito de ser cristão sem ser mariano. Nesse sentido, de tipo, imitação, mãe, seu papel dentro da igreja. A devoção mariana, ela está baseada em 2 princípios, como Nossa Senhora, como tipo, como imitação. Nossa Senhora foi aquela que foi totalmente aberta ao amor de Deus, ao mistério do amor de Deus. Portanto, nós cristãos também somos chamados a sermos abertos ao mistério do amor de Deus. E essa abertura ao amor de Deus se concretiza em 3 disposições interiores. Primeiro, a disponibilidade. Nossa Senhora é totalmente disponível a Deus. Segundo, o sacrifício. Para realizar a vontade de Deus em nossa vida, nós temos que sacrificar algumas coisas nossas. E se nós olharmos a vida de Nossa Senhora, ela também sacrificou algumas coisas de seus projetos de vida. E terceira característica dessa abertura ao amor de Deus é a consagração, ser para. Nossa Senhora foi para o sagrado. Então, nós também temos que nos voltar para Deus. Então, essa é a primeira característica da devoção mariana. A segunda característica da devoção mariana proposta pela Igreja é a resposta à palavra de Deus que nos interpela. Nossa Senhora é aquela que responde à palavra de Deus. Se nós olharmos a Anunciação no capítulo 1 de Lucas, nós vamos ver que há um diálogo entre Nossa Senhora, o anjo, né, para que o mistério acontecesse. Ela responde à interpelação. Ela é aquela que responde à interpelação. Ela escuta
e concretiza a palavra de Deus em sua vida, pela obediência. Então, essa é uma característica de Nossa Senhora. Nossa Senhora representa o sim da humanidade ao projeto de Deus. A humanidade responde sim a Deus em Nossa Senhora, não em Jesus Cristo. Parece uma heresia, mas não é. Jesus Cristo é a resposta do Pai aos homens. E a resposta dos homens ao Pai é Nossa Senhora quem dá. Então, ela é a resposta da humanidade ao projeto de Deus. A humanidade tem que falar para Deus: eu topo. Que é a palavra que o Alfredo usou quando Nossa Senhora falou que precisava dele. Ele falou para ele assim: eu topo. Quem falou para Deus: eu topo fazer parte desse projeto, a humanidade que falou isso, falou em Maria. Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus para nós. Porque Jesus Cristo é Deus. Homem, mas Deus. Por isso, Nossa Senhora tem um papel fundamental. Entender o seu papel na humanidade é crescer no cristianismo, nessa dimensão. Então, nós temos que tomar um certo cuidado em exagerar a devoção mariana. É nessa perspectiva que nós entendemos e precisamos entender Nossa Senhora em nossa vida. Esses exageros todos que tem por aí não levam a lugar nenhum. Fica só na periferia do sentimentalismo, mas não muda corações. Então, nós temos que entender essa obediência que é adesão ao projeto de Deus, essa obediência que é a consagração ao projeto de Deus, a partir de sua liberdade. Nós temos que entender esse papel de Nossa Senhora, como participante do mistério de amor de Deus para nós. Aqui na região, algumas datas importantes. Nossa Senhora começa a aparecer lá em São Domingos, em 22 de junho de 1987. Aparece depois o grupo de oração, quando estavam rezando o texto, Nossa Senhora aparece para Alfredo. Aí tem toda uma história. Primeiro, alguns meses antes, ela falou com ele no caminho, quando ele estava voltando para casa, que ia precisar dele. Depois aparece no final do grupo de oração. Nos primeiros momentos ele ficou com medo, achando que era assombração, e Nossa Senhora vai aparecendo para ele até no ano seguinte, até fevereiro, até dia 29 de fevereiro de 1988. Então, dia 29 de fevereiro agora completa 30 anos, não é isso? 88, 18, completa 30 anos. O ano passado, dia 22 de junho, completou 30 anos da primeira aparição. Então, esse é o período de aparição de Nossa Senhora, que trouxe algumas mensagens. Quem que autorizou a oração a Nossa Senhora Rainha da Obediência foi Dom José d'Angelo Neto, depois Dom João Bergese também acolheu. É um lugar de peregrinação, lá em cima no Santo Domingo. Tem muitos relatos de milagres e de graças alcançadas, e tem até uma mensagem para a renovação carismática da diocese, porque apareceu no grupo de oração da renovação, E a mensagem é que nós devemos aprender a obediência com Nossa Senhora. Então, eu acho que nós temos que aprender a obediência. Porque Nossa Senhora, quando aparece, ela aparece com uma finalidade pedagógica, de chamar a atenção da igreja para algum problema importante. Se Nossa Senhora aparece em São Domingo, na Diocese de Pouso Alegre, para falar sobre obediência, para um bom entendedor, significa que nós estamos precisando dar uma melhorada em nossa obediência. Porque essa é a mensagem central que ela nos trouxe. E como diz o Alfredo, se não for para obedecer a Deus, é bom ficar em casa dormindo. Perguntaram para ele, o que o senhor fala de obediência? Ele disse, se não for para obedecer, é melhor ficar em casa dormindo. Ele falou para a gente que subiu lá no dia do discipulado. Então, por conta disso, nós estamos caminhando no sentido de tornar Nossa Senhora Rainha da Obediência a devoção da renovação carismática diocesana, na comunidade de Javenice. E com isso nós estamos propondo, inclusive, uma missão permanente lá em São Domingos para ajudar a comunidade de lá no trabalho de acolhida dos peregrinos e na utilização lá do santuário, da capela que tem lá,
como um lugar de evangelização, porque muitas pessoas sobem para lá, né? Sobretudo em algumas festas religiosas, sobem para lá. E muitas vezes a comunidade lá não tem como fazer um trabalho de evangelização, de acolhimento, que é uma comunidade pequena. Então, nós estamos organizando, eu devo conversar com a equipe de lá, nós estamos organizando uma missão permanente e nós vamos envolver toda a comunidade javenice, de tal forma que todo fim de semana a gente tem uma equipe de evangelizadores e missionários lá em cima, para que possa trabalhar com os migãs, com os romeiros que vão para lá e tal coisa, para a gente poder aproveitar dessa atração que Nossa Senhora causa naquela região. Aí vamos fazer a divulgação correta, nós vamos estudar direitinho como é que vai ser. Porque nós temos que retomar essa dimensão mariana correta dentro da comunidade, fugindo desse devocionismo, fugindo dessas visões um tanto quanto estranhas de Nossa Senhora que caminha por aí.